Bom dia, queridos. Mais uma manhã, mais um estudo, e nesse momento eu quero convidar você a curvar a sua fronte. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar o nosso Deus. Senhor, nós bendizemos mais uma vez, e nessa manhã rogamos a Tua bênção, Tua orientação, nos ensine por meio da Sua palavra, Pai. É o que eu te peço no nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, você em sua casa, eu quero convidar você, nesse instante, que abra a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero que você ouça com fé a leitura que farei, da palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Louvado seja Deus pela sua palavra, e é essa a certeza que temos de que um dia a coroa da justiça nós também receberemos. Deus nos abençoe. Nesse instante, vamos cantar uma canção ao nosso Deus, que possamos, sim, sempre bendizer e cantar louvores ao Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Sobre nós, Deus, sobre
queridos, então, nesse instante, desses momentos, vamos abrir a nossa Bíblia para o nosso estudo, mais uma vez, sobre José. Então, quero convidar você que dessa vez abra em Gênesis 48. Já estamos quase finalizando o livro de Gênesis, então quero que você abra em Gênesis 48, do verso 1 até o verso 6. Acompanhe comigo a leitura que farei da palavra do Senhor. Diz assim: passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: e eis que Jacó, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei a essa terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois dele, será tua, segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Amém. Queridos, nós estamos estudando mais uma vez o Evangelho segundo José. E o que eu achei interessante é que esse texto e esse momento nos faz lembrar de uma prática muito comum na história da humanidade e que acontecia nos tempos antigos. Durante muito tempo, era comum registrar as últimas palavras de alguém antes de morrer. E isso acontecia porque, durante esse processo, que por vezes era longo e demorado, a pessoa que estava doente começava a refletir sobre a vida, sobre o valor das coisas, sobre aquilo que ela havia desprezado e como era fútil aquilo que ela havia valorizado ao longo da vida. Um escritor chegou a dizer: a morte muitas vezes despoja o fingimento e a hipocrisia, desnudando a verdade sobre a alma da pessoa. Interessante isso, né? E de fato é verdade. Podemos ver isso no leito de morte de Christopher Hitchens, um ateu que escreveu seu famoso livro Deus Não É Grande. E antes de morrer, Hitchens explicou a insensatez daquele ditame de Nietzsche, que diz: tudo que não me mata apenas me torna mais forte. E ele, sofrendo de um câncer, concluiu que sim, no mundo muitas coisas não podem nos matar, mas com certeza nos tornam mais fracos do que quando nos encontraram. E ele dizia isso sobre o tratamento do câncer que ele fora submetido, que o deixava extremamente fraco. Suas últimas palavras foram uma conclusão que existiam coisas no mundo que podiam deixá-lo mais fraco do que a própria doença que ele enfrentava. Suas últimas palavras foram de fraqueza, sem esperança. Agora veja o contraste, porque aqui em Gênesis 48 e 49, que nós vamos estudar, nós vimos o inverso acontecendo. Nós temos as palavras finais de Jacó, palavras repletas de esperança. Em contraste aqui ao que nós encontramos nesse homem que eu citei. Hitchens acreditava que o viver não tinha significado além daquilo que nós investimos tempo nessa vida, que a morte é o fim de tudo e que nada existe além dela. Só que Jacó não acreditava assim. Jacó aguardava o cumprimento de Deus, das suas promessas, e ele e seus descendentes acreditavam que viriam essas promessas. Essa passagem que hoje temos desafia cada um de nós a ponderar o que nós cremos sobre a vida, sobre o que valorizamos, sobre o modo de pensar em nossa própria mortalidade, quando inevitavelmente a morte chegar. Então vamos tentar entender isso aqui. Veja bem, Gênesis 48 se abre com José levando seus 2 filhos diante do idoso e quase cego Jacó para serem abençoados. E perceba que coisa curiosa nós temos aqui.
Porque esta cena parece muito com a cena de Jacó vindo a receber a bênção do seu próprio pai Isaac. Lembram? Idoso, cego. E naquela ocasião, Isaac tentou manter em segredo a cerimônia a fim de abençoar Esaú. Vocês lembram disso quando nós falamos? Só que dessa vez nós temos um quê diferente. Porque ainda que ocorra aqui uma reversão, os dois filhos vieram a ser abençoados abertamente, sem decepção e sem engano. Naquela cena, envolvida de muito engano, apenas um. Mas aqui não, os dois de maneira livre. Agora veja que interessante. Nós temos, quando Jacó ouviu que José chegara, ele juntou forças, sentou-se em seu leito para entregar essa reflexão e essa bênção aos filhos de José. Talvez ali, engatilhado pelo pensamento da semelhança desse evento que aconteceu com ele lá atrás, ele começa então a refletir sobre a sua própria vida, sobre tudo que ele valorizou, sobre tudo que ele fez, sobre como ele gastou tempo, no que ele investiu tempo. E então ele começou a recordar a experiência de sair e de retornar a Canaã, destacando aqui dois eventos extremamente significativos em nosso texto, do verso 3 ao verso 7, que disse assim, quando ele fala com Jacó: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei a multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. No verso 7 diz: vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a, e ali no caminho de Efrata, que é Belém. Veja, ele destaca então dois eventos que marcaram a sua vida, de tantos que ele experimentou. Quando ele deixou a terra sem nada, ele recebeu a promessa de Deus, lá em Luz, que ficou conhecido como Betel mais tarde, que ele receberia ou que ele voltaria para a terra prometida. E em seu retorno à terra, 20 anos mais tarde, a sua amada Raquel falece e foi enterrada em Canaã, na estrada para Belém. Estes dois eventos representam a vida de Jacó como um todo, que do começo até o fim foi vivida em uma tensão entre a maravilhosa promessa da terra prometida e a amarga realidade das dores e da luta da vida marcada pela morte de Raquel. No começo da sua jornada, promessas de vida, a bênção dada a Abraão lá atrás, sempre estava sendo confirmada a ele, de que dele seria uma grande multidão, um povo poderoso, harmonioso, e recebendo a promessa da terra. Contudo, durante o tempo da sua própria vida, ele não chegou a ver nada próximo dessas promessas que lhe foram dadas. Primeiro, ele recebeu a promessa enquanto saía da terra, fugindo para salvar a sua própria vida, e vocês se lembram disso. E quando voltou a Canaã, esse retorno foi marcado não por uma entrada triunfal à sua herança prometida, mas por uma experiência da mais profunda dor e perda possível, a morte de uma esposa amada. Parece que as coisas não aconteceriam, parece que a promessa não aconteceria, parece que a vida não aconteceria, e tudo estava acontecendo de forma muito dolorosa. Uma marca da profunda fé de Jacó, mesmo assim ainda é vista, quando ele vai transmitir a bênção aos seus netos. Mesmo tendo enfrentado tudo isso, nós percebemos que ainda há fé, que existe fé no coração desse homem. Até mesmo a experiência da perda devastadora ali em Efrata tornou o seu testemunho e a sua fé mais forte em Deus. Isso pode ser visto no próprio nascimento de Benjamim, quando Raquel morre. Porque o desejo de Raquel, em sua morte, era chamar o bebê recém-nascido de Ben-Oni, que era filho da minha aflição,
Porém, Jacó deu o nome de Benjamim, filho da minha destra, proclamando então a sua confiança de que Deus transformaria as circunstâncias dolorosas do nascimento de Benjamim em uma bênção, trazendo à tona algo belo do seu profundo sofrimento. Essa mesma fé que ele demonstrara nesse momento deu forma ao pensamento também de José mais tarde, conforme ele testifica agora no nome de um dos meninos diante de Jacó. José deu o nome de Efraim, que era frutífero, porque Deus me tornou frutífero na terra da minha aflição. Então a ideia é, tanto Jacó quanto José foram unidos em sua fé, nascida de duras experiências, de que Deus podia transformar a tristeza e as aflições em bênçãos frutíferas para eles. Claro que eles não viram e nem experimentaram essas bênçãos no momento inicial da caminhada. Sim, foi marcado por dor, mas ao final da vida, ali no seu leito quase de morte, Jacó poderia perceber, e pôde perceber, que a vida dele havia sido abençoada pelo Senhor. Jacó e José experimentaram isso. Agora veja, talvez você se encontre nesse exato momento no meio de alguma amarga decepção, talvez um sentimento de perda ocupe o seu coração, pode ser por um relacionamento despedaçado, ou severos desafios à sua saúde, ou a perda de alguém que você amava muito. Talvez lágrimas e sofrimentos fazem parte da sua vida nesse instante, assim como aconteceu com Jacó e José. Mas eu preciso que você entenda que o Deus soberano a quem servimos é capaz de trazer frutos desses sofrimentos. Ele é capaz de transformar o descendente nascido da amarga experiência da aflição para o mais precioso e profundo marcador da sua aproximação de nós. Ele pode nos fazer colher frutos do nosso sofrimento. Por isso, não desanime em meio às aflições. Não desanime diante daquilo que você passa, diante da sua dor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tenha certeza que o mais ele fará. Agora veja, a despeito dos desafios dolorosos, dos desapontamentos da vida, a fé de Jacó na promessa de Deus de que ele daria terra e família corre por meio de um fio dourado em todo este capítulo 48 e no capítulo 49. Não é coincidência que ambos os eventos chaves da vida de Jacó, de que ele se lembra, tenha ocorrido na terra de Canaã, e você percebe isso, verso 3 e verso 7. Não foi algo aleatório que levou Jacó a dar José o único pedaço de terra prometida que ele mesmo conquistara. E veja como isso é interessante. Olha aí o verso 22, capítulo 48, verso 22. Olha na sua Bíblia o que diz o texto. Olha que interessante. Lá diz assim, ao final Jacó diz: dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Olha que interessante. Veja, o que torna esse presente. Jacó, ao final da vida, vai dar um presente a José, uma terra montanhosa que ele conquistou em sua juventude por meio da força. E o que torna esse presente notável é que José era a segunda pessoa no governo do Egito. O que José não tinha? Certamente as melhores terras, as melhores posses, o melhor rebanho. Por que José precisaria de um pequeno pedaço de terra na terra longínqua de Canaã, um terreno montanhoso? Mas perceba que há um significado aqui. Esse presente era símbolo da firme fé de Jacó, de que Deus um dia levaria os seus descendentes de volta a Canaã, para que lá eles tomassem posse da terra prometida.
Algo que fica extremamente claro na bênção que Jacó dá aos filhos. Olha o verso 16, quando diz assim: o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, sejam eles chamados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha que texto interessante. Às vezes há uma confusão aqui quando as pessoas leem esse texto, porque muitos acreditam que Jacó estava pedindo a Deus, ou ao abençoar os meninos, Jacó estava pedindo que Deus os fizesse próspero ali na terra onde eles habitavam, que era o Egito. Mas os israelitas nunca foram chamados para habitar no Egito. Lá não era o lugar da promessa. Jacó não está pedindo que os filhos de José se tornassem necessariamente famosos ou adquirisse grandeza no Egito. Não. Ele desejava que Deus os fizesse grande na terra prometida, no lugar onde o Senhor escolheu para colocar o seu nome. E isso faz diferença. Você perceba como isso é importante. Essa distinção aqui oferece uma medida útil para as nossas próprias esperanças e sonhos. Porque você anseia por tornar-se grande nessa terra? Ou ser a espécie de pessoa que todo mundo inveja, que todo mundo quer ser igual, que todo mundo quer ter a sua carreira, a sua influência, a sua família perfeita, a sua saúde invejável? É isso que você espera nessa terra? Ou o desejo do seu coração é tornar-se grande na terra, buscando as bênçãos espirituais que se encontram somente no reino de Deus? Aqui há uma diferença muito grande. O problema é que muitos querem viver no Egito, se tornar grandes no Egito, mas nós não fomos chamados para viver no Egito. A nossa promessa está ligada a uma bem-aventurança maior. E o próprio Senhor, no Sermão do Monte, diz a grandeza da nossa esperança, que ela é muito diferente da grandeza mundana. Ele diz, mostrando que precisamos aprender a nos contentar com aquilo que Ele nos tem dado nessa vida. Sim, que pode ser difícil. Sim, que pode envolver pobreza, sofrimento. Mas perceba que se o nosso coração estiver preso àquilo que Cristo é, imitando o nosso Senhor, a promessa será muito maior. Porque lá no sermão ele diz: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Por isso que a promessa que temos é que nós seremos grandes, não no Egito, mas receberemos o nosso nome maior, quando adentrarmos a Sião, a terra prometida. A grandeza do reino para nós está ligado a essa promessa. E aqui Jacó faz a mesma promessa ao abençoar estes meninos. Então vejam, seguindo o nosso texto, nós vemos que ao longo da promessa, essa promessa de dar uma terra, estava também a promessa da família. E Jacó disse acertadamente a José, quando ele disse assim: então disse Israel a José, eu não cuidara a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Olha que interessante essa palavra. Aparentemente, a perda de José foi um dos desafios mais dolorosos e difíceis da vida de Jacó. E como já falamos aqui tantas vezes, ele não esperava mais ver o rosto do filho, porque para ele o filho estava morto. No entanto, no final da vida, o Senhor não apenas lhe restaurou José, como também o capacitou a ver os seus netos, a ver os filhos de José. Que transformação gloriosa, não é verdade? Da tristeza para a alegria. Porém, as palavras de Jacó não foram apenas a alegria de um avô feliz, mas da esperança de ver o cumprimento da promessa de redenção.
E já falamos aqui tantas vezes, né? Porque Jacó esperava que da semente de José viesse a redenção, e aqui mais uma vez ele faz a promessa, ou ele abençoa os meninos pensando nessa promessa, na semente de que que a semente de José traria a bênção, ou que traria o resgatador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porque ele trazia consigo no coração a promessa feita a Abraão, que dele se faria uma grande multidão. E agora ele diz a José: seus filhos serão meus descendentes, para que deles nasçam então a promessa que ele tanto esperava. Olha que interessante. A família começa a crescer. Sim, como bem sabemos, a promessa não virá de José, virá de Judá. Mas a promessa de que Deus faria uma grande nação desse povo começa a acontecer. A família que desceu ao Egito era de meramente 70 pessoas, uma gota no balde transbordante da população que deixará o Egito 400 anos mais tarde. E contudo aqui, pela fé, Jacó antecipou e orou por aquilo que os primeiros ouvintes dessa história puderam ver com os próprios olhos. Os leitores desse livro, no primeiro momento, ao ouvir a bênção de Jacó, aqueles meninos podiam entender, 400 anos mais tarde, de que Deus havia cumprido a sua promessa. Pela fé, Jacó antecipou e orou de maneira àquele povo, de maneira que aquilo se cumpriu 400 anos mais tarde. Comentamos aqui anteriormente sobre a natureza pessimista, do testemunho de Jacó, quando ele diz a Faraó que a vida dele foi dura. Mas perceba que aqui, após 17 anos de paz, com José ao seu lado, nós temos uma nova leitura da sua própria vida. Uma releitura mais equilibrada. Com certeza a sua vida fora indelevelmente marcada pelo sofrimento e pela tristeza, marcas que eram proeminentes na reflexão da sua vida. A morte de Raquel, a perda de José, eram apenas duras experiências que clamam por ser lembradas. Porém, agora, com a maior perspectiva daqueles últimos anos felizes no Egito, Jacó pode ver e testificar quanto Deus havia sido bom para com ele ao longo da sua vida. Que mesmo em meio às aflições que o acompanhara, ele não podia deixar de perceber o quanto Deus o havia abençoado. Então, em Gênesis 48, verso 15 e verso 16, olhe para a sua Bíblia, ele descreve o Senhor de maneira gloriosa, porque ele senta no seu leito de morte, olha para trás, relata momentos difíceis, perda de José, perda de Raquel, fora da terra, só que agora ele faz uma reflexão a respeito da sua vida e diz coisas gloriosas. Ele diz assim: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Aqui podemos ver que Jacó destacou 2 aspectos do caráter de Deus naquele instante. Ele entendeu que Deus havia sido fiel e que Deus era o pastor que redimirá Israel de todo o seu mal. O Deus que vai conduzir o seu povo aos pastos verdejantes. 2 aspectos extremamente importantes, sim, que veremos semana que vem. Mas Jacó entende no leito de morte que as palavras amargas da vida dolorosa ficaram para trás ao perceber o quanto Deus havia sido bom para com ele. Mas antes de finalizar, eu quero que você saiba que Deus é bom o tempo todo. Talvez sua vida seja marcada por aflições e dificuldades, e isso faz você ter um sentimento pessimista da vida.
Talvez você olhe para a vida com amargura. Talvez aquilo que você esteja passando hoje faça com que você olhe para a vida com tristeza. Mas antes de se render à tristeza, eu quero convidar você a olhar para Deus. Olhe para o que Ele fez com a vida de Jacó. Perceba como Ele transformou aquela vida, como Ele mudou da fome para a fartura, da tristeza para a alegria, da morte para a vida. Talvez você ainda não veja, porque os seus olhos estão nublados pela escuridão que a tristeza tem promovido a você. Talvez você ainda não entenda tudo o que acontece na sua vida, mas saiba que Deus está fazendo o melhor para você. Saiba que Deus está usando e usará o sofrimento para levar você até o lugar melhor. Lembre-se, o caminho da glória não vem de qualquer forma, não vem sem sofrimento. Olhe para Cristo. Ele trilhou a via dolorosa, sofreu com ninguém, foi humilhado, foi rejeitado, foi traído, foi abandonado, foi deixado só, foi levado à cruz. O próprio Pai virou as costas para ele. E ao final foi exaltado e está sentado em um alto e sublime trono e intercede por nós. Ele é o nosso modelo de vida. Em meio ao sofrimento, clame por aquele que sabe o que é sofrer. Clame por aquele que sabe o que você está passando. Peça a Ele que lhe dê força. O texto que lemos na liturgia mostra justamente isso. O apóstolo Paulo, antes de morrer, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E como você bem sabe, a vida de Paulo não foi um mar de rosas, prisão, sofrimento, apedrejamento, para que ao final ele pudesse olhar para trás e dizer: combati o bom combate. Essa é a esperança que temos ao final da nossa vida. Talvez, e não sei se nós teremos tempo de registrar as nossas últimas palavras, mas saiba que as últimas palavras devem ser: Deus foi bom o tempo todo para comigo. Ele é o nosso modelo. Por isso clame a Ele. Clame para que, ao invés de fúria, ao invés de tristeza, Deus possa lhe dar um coração manso. Porque, como eu disse, a promessa para quem anda assim é uma promessa gloriosa. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Uma terra nos foi dada, uma terra está garantida, e ela será a nossa morada final. E tenha certeza, nela não haverá mais sofrimentos, pois ao morrer e ressuscitar, o nosso Senhor venceu todos os inimigos, garantindo uma habitação segura e eterna na terra prometida. Por isso, descanse, confie no seu Senhor. Ele está ao seu lado em todos os momentos da vida, cuidando de você. E ao final dela, saiba, Deus foi bom o tempo todo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Ele cuide de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque mesmo em meio a tudo que passamos nessa terra, a tua boa mão tem nos conduzido. O Senhor é bom o tempo todo. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a tua fidelidade dura de geração em geração. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por essa certeza. Obrigado, Senhor, pela verdade de que o Senhor está ao nosso lado, de que hoje nós estamos peregrinando nesse Egito, rumo a Sião, rumo à terra prometida. E quando chegar lá, e quando chegar a esse dia, nada e nem ninguém poderá nos roubar a esperança e a certeza de uma vida repleta de alegria ao seu lado. Obrigado, Senhor,
Essa é a certeza que temos, por ela vivemos, por ela nos movemos e aguardamos o dia da nossa redenção, o dia em que encontraremos com o Senhor em Sião. Essa é a oração que te fazemos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém.